Você sabe dizer de bate-pronto quais indicadores você tem obrigação de obedecer nos contratos que assinou? E se está monitorando da forma adequada tanto os contratos, os indicadores que você se obrigou, quanto os indicadores que as outras empresas se obrigaram em relação a você? Indicadores são parâmetros, uma forma de classificar uma determinada performance. E esse é o assunto do 33º vídeo do projeto 1859, em que falo de estratégia jurídica para empreendedores e gestores de negócios, sempre a partir de um artigo científico, todo domingo às 18h59 no YouTube e no Spotify. Eu sou Gisele Blankenstein, advogada, mestre em Direito, doutora em Ciências. Desejo-lhe boas-vindas. E o artigo de hoje, ele fala sobre um tipo específico de indicadores que são chamados os covenants financeiros. Vai estar o nome aqui na descrição do vídeo, inclusive o link da pesquisa, como eu costumo fazer todas as semanas. E qual é a ideia desse artigo, que é muito interessante? Eles classificam as empresas em 5 níveis de maturidade e tentaram ver se existe uma relação entre a probabilidade das empresas que pegam dinheiro emprestado, ou seja, que pedem financiamento ou que solicitam um empréstimo financeiro, se essas empresas elas têm uma probabilidade maior ou menor de cumprir aquilo que contrataram de acordo com o seu grau de maturidade. E aí, o que eles conseguiram verificar é que as empresas que já estão num grau de maturidade, que é uma das 5 possibilidades ali que eles consideraram na classificação, apenas essas tendem a conseguir cumprir os covenants financeiros. E eu vou dar um exemplo de um desses indicadores que geralmente os bancos pedem, que é que você não tenha um percentual de endividamento superior, por exemplo, ao seu patrimônio. Então, toda vez que existe um empréstimo ou toda vez que você vai tomar alguma decisão, precisa ver se ela não impacta no percentual de endividamento da sua empresa. Isso nesses contratos financeiros. E o que eles observaram aqui, e a pesquisa foi feita apenas com empresas listadas em bolsa, e eles fizeram uma observação bastante pertinente, que nem toda empresa SA coloca nos seus balanços essa declaração, essa informação ao público em geral de quais covenants financeiros eles precisam estar respeitando. E é uma das sugestões desse artigo, porque se algumas empresas são transparentes e informam, e aí elas informam mesmo quando não é algo positivo para o público leigo, né, que fala, nossa, eles não podem passar determinado percentual ou passar um determinado percentual, então não estão cumprindo um contrato. Da mesma forma, existe a questão da empresa que talvez não tenha cumprido e mesmo assim não avisou no seu balanço. Tem aqui no canal um vídeo que eu fiz sobre waiver, que é um mecanismo muito utilizado. Quando a empresa percebe que não vai cumprir um covenant financeiro, ela avisa os credores antes para poder tomar uma decisão que vai fazer descumprir o contrato. E aí eu coloquei
nesse vídeo expliquei melhor, porque na época fizeram uma confusão na imprensa, como se fosse algo horroroso que uma multinacional estava fazendo, e é algo super comum. E daí vem a importância do monitoramento, porque se você cumpriu até hoje um determinado contrato, mas aparece uma oportunidade que vai fazer com que você descumpra ele, você tem que informar as outras partes do contrato falando, olha, até agora eu estou cumprindo, apareceu esta oportunidade. Você me autoriza a seguir em frente e aproveitar a oportunidade descumprindo o contrato ou não? Esse tipo de mecanismo faz parte da estruturação contratual do produto ali, do que você está contratando, né? Eu vejo ainda muitas empresas que assinam o contrato, mas não se importam em ter um monitoramento e uma comunicação eficiente para todas as áreas envolvidas. Inclusive, os autores aqui mencionam que muitas vezes o descumprimento do contrato é apenas por falha operacional, por falha de controle de uma organização interna, para que todos os funcionários saibam que, se não fizerem, se não preencherem um determinado requisito, podem acabar gerando um vencimento antecipado da dívida, por exemplo. Então, aquilo que ia ser pago em 10 anos, pode ter que pagar à vista, porque um funcionário não foi alertado que um grau de endividamento ou que uma determinada informação que está prevista no contrato acabou não sendo cumprida. E é claro, se você tem 10 anos para pagar e precisa pagar tudo de uma vez só, isso pode até mesmo comprometer a sobrevivência da empresa. Nesses casos, uma renegociação é feita, mas em condições bem mais difíceis. Então, fica aqui o meu alerta. Se você tiver dúvida ou quiser saber como organizar isso para que não aconteça com você, vale a pena falar com um jurídico que seja especializado, que tenha noção dessas questões, nós chamamos de obrigações acessórias que são assumidas nos contratos. Simplesmente ter o contrato para consulta não garante que você não vai ter problema. E se você descumprir, qualquer renegociação em cima vai ser menos vantajosa. Por outro lado, se é você a pessoa ou a empresa que precisa que um prestador de serviço ou um fornecedor, um cliente, cumpra determinada característica, você precisa ter um procedimento que, de tempos em tempos, cheque a qualidade, os indicadores previstos em contrato. Se não estiver previsto em contrato, fica muito difícil de você exigir alguma coisa da outra empresa, inclusive de pedir indenização. E se você não monitora o cumprimento do contrato, isso pode gerar um prejuízo muito grande para você, além de acabar com uma relação comercial que poderia estar dando certo para ambas as empresas. Então fica o meu convite para você conhecer esse artigo, eu deixo o link aqui na descrição. Se você tem algum exemplo em relação a isso, avise e comente aqui embaixo, que vai ser útil para todo mundo. E eu fico o meu convite, peço para que você assine, dê like se chegou até aqui e compartilhe o vídeo com as outras pessoas que você sabe que gostam desses assuntos, porque eu te espero, a você e a todos que tenham interesse em falar sobre estratégia jurídica, modelos de negócios. Eu espero no próximo domingo, às 18h59. Um abraço.